Então é importante que nós entendamos, né, que mesmo no Espiritismo, nós pegamos a Bíblia lá, nós temos lá Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Marcos, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é segundo nenhuma pessoa não, segundo o Espiritismo, porque foram mensagens passadas para o Kardec pelo plano espiritual. Né? Muitos espíritos superiores vieram trazer mensagens para ele. Então é importante que nós entendamos essa parte. E o Evangelho no lar, à luz do Espiritismo, é uma das melhores ferramentas para harmonizar o nosso lar. Certa feita, fui na casa de um amigo nosso, ele já era espírita há muito mais tempo que eu, há 30 anos. E quando nós chegamos lá, nós tínhamos um grupo numa outra casa, que todas as sextas-feiras nós íamos na casa de um trabalhador da casa fazer um evangelho. Quando não tinha mais trabalhador para fazer, nós íamos na casa de outras pessoas. Mas quando chegamos na casa desse irmão aí para fazer o evangelho, arrumaram a mesa lá bonitinha, colocaram até toalhinha branca na mesa, né, para a gente fazer o evangelho. Aí quando terminou o evangelho, tudo, uma das filhas dele disse assim: ô pai, poxa vida, hein? Depois de 30 anos de espiritismo, nós estamos fazendo o nosso primeiro evangelho no lar. Então veja só, né? Mesmo a pessoa estando embutida na doutrina, ela não faz o evangelho no lar. O evangelho no lar, ele é maravilhoso, né? Eu não vou nem perguntar aqui quem faz, quem não faz, porque eu tenho certeza que muitas pessoas fazem o evangelho. E o evangelho, ele é uma ferramenta que nós, é uma oportunidade que nós temos de pegarmos aí de 15 minutos a 30 minutos, uma vez por semana. Escolhermos o melhor horário, né, onde nós podemos reunir o maior número de pessoas da nossa família, e naquele horário determinado, colocarmos um copo com água sobre a mesa, um livro do Evangelho, um livro de mensagens, se tiver, e deu o horário, façamos uma oração, abrimos o Evangelho, lemos um pedaço dele, não precisa ser um trecho muito grande, explanemos aquele texto que foi lido, cada um dos presentes que participem um pouco na explanação. Sabe por que é necessário que cada um fale um pouco? Porque se nós estamos frequentando uma escola, e ali existe 2 professores de história ou de geografia, quando um explica e o outro explica, eu entendo melhor o que aquele primeiro explicou do que o segundo, ou vice-versa, entendo melhor o segundo que o primeiro. E quando nós estamos em uma quantidade no nosso lar, falando sobre o Evangelho, os espíritos que são levados ali também pelo grupo socorrista, eles entendem melhor uns que outros. Então por isso que é necessário fazer a leitura em voz audível, a oração também em voz audível, a leitura do Evangelho em voz audível e a explanação em voz audível. É importante porque tem espíritos que eles ainda estão muito presos à matéria, eles não conseguem ler o nosso pensamento. Existe um grupo socorrista que eles recolhem esses espíritos e eles sabem a casa que vai ter o Evangelho no lar. Eles olham sobre a casa e existe uma lampadinha acesa. Eles recolhem aqueles espíritos, levam até aquele lar, eles assistem ao Evangelho ali, é a maneira deles poderem se recarregar energeticamente e serem socorridos. Porque se não fosse o Evangelho, eles ainda ficariam perambulando aqui pela crosta terrestre. Então veja quanta benesse traz o Evangelho para nós, o Evangelho no lar. E a caridade que nós estamos fazendo, além de estarmos fazendo uma caridade para conosco mesmo, para com nossa família, estamos também fazendo uma grande caridade para os nossos irmãos desencarnados que ainda estão presos na matéria. Então, veja a importância, o André Luiz, ele fala justamente sobre isso do Evangelho no lar, que é importante que nós pratiquemos o Evangelho no lar, inclusive o Evangelho para criança também. Tem pessoas que dizem: poxa, eu tenho 3 filhos pequenos em casa, de 4, 5, 6 anos, e na hora do Evangelho eles não têm parada e tudo mais. Tranquilo, tem solução para eles também. Marque um dia também, 15 minutinhos, e faça um Evangelho. Existe Evangelho infantil, faça um Evangelho infantil somente para as crianças. E se a criança quiser participar à mesa também, junto com os adultos, deixe ela lá. Mas ela fica fazendo bagunça. Não se preocupe, nós estamos fazendo o Evangelho ou estamos preocupados com a criança? Prestemos atenção no Evangelho. Jesus não disse: deixarem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus.
Então, por que nós vamos impedir que nossos filhos participem, mesmo que eles conversem, façam bagunça, você começou a dar uma olhadinha para eles. Eles vão parando até o dia em que eles acostumam e não vão fazer mais barulho. Eles vão assistirem ao Evangelho. Eu tenho um netinho em casa que tem 8 anos, ele era assim também no começo, ele não conseguia parar na mesa. Hoje não, além de fazer a oração inicial ou a oração final, ele ainda lê, ele explica, ele fala, ele pergunta, então eles vão se adaptando, vão se adequando. Né? Então, e para nós adultos, é muito importante que nós tenhamos paciência com ele. E não na hora do Evangelho também, caiu um tema lá, perdão, do Evangelho. Estamos lendo o tema, e na hora que vai explicar, um cutuca o outro e fala, ó, quem devia estar aqui era a Madalena. Essa lição é para ela. Não é para a Madalena, não é para ninguém. Essa lição é para nós que estamos ali. Se fosse para essa tal de Madalena, ela estaria lá. Como ela não está, a lição é para nós que precisamos ouvir, tantas vezes quantas necessárias. E às vezes a pessoa fala, eu abro o Evangelho 2, 3 vezes, cai sempre no mesmo tema. Não existe acaso nas leis de Deus. Se está sendo repetidas as lições, é porque nós ainda não as aprendemos. Nós precisamos aprender aquela lição. Ela só vai deixar de aparecer na nossa vida no momento que nós aprendermos. Porque ler o Evangelho e falar do Evangelho não é aprender a lição. O importante da doutrina espírita é nós, como disse o Kardec, um livro precisa ser lido, relido e estudado e colocado em prática. Não é? Então nós precisamos estudar e colocar em prática. Porque enquanto nós não colocarmos em prática, é porque não aprendemos a lição. Então essas lições vão se repetindo mesmo. E é muito importante. Ó, Jesus estava, aí foi o primeiro evangelho que aconteceu no planeta. Foi na casa de Simão Pedro. Jesus estava na casa de Simão Pedro e aproveitou para ensinar. Simão Pedro, o que faz o pescador? Ele perguntou para Simão Pedro. Quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia, escolhemos os peixes melhores, ninguém compra resíduos da pesca. E o oleiro, Pedro, o que faz o oleiro? O oleiro, ele modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E o carpinteiro? O carpinteiro, ele lavrará a madeira, usará o eixó, e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus chegou lá, eles estavam os 12 sentados, com conversas banais, conversas fúteis. Não estava tendo proveito nenhum aquela conversa. Assim como quando nós vamos num aniversário ou numa festa na casa de um parente nosso. Aquelas conversas de 20 anos atrás são repetidas continuamente em todas as festas. Basta que tome umas 3, né? Aí começa a repetir todos aqueles assuntos, começa a falar, um pisar no calo do outro, porque você fez. Então, aqueles rancores que estavam dormentes, eles se manifestam. E os pescadores não eram diferentes, eles tinham também mágoas uns dos outros, porque uns pescavam mais, outros menos, uns queriam ser privilegiados por Jesus, e Jesus tratava todos iguais. Então, naquele momento, quando Jesus disse para eles que aquelas conversas fúteis, ele reuniu eles para fazer o Evangelho. Aí Jesus começou a falar das leis de Deus, das leis da natureza, falar sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, né? E os apóstolos ficaram fitando para Jesus, pasmados, né? De onde saía tanto conhecimento, porque até um pouquinho antes, na época de Moisés, não existia a palavra amor, era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se você matou um da minha família, eu mato um da sua. Se você roubou alguma coisa minha, eu te corto a mão. Então era a lei de talião. E Jesus veio falar de amor, veio falar de perdão, veio falar de caridade, de amor ao próximo. Então, aquilo ali, naquela época, maravilhou as pessoas, porque ninguém ouvia. Além de ouvirem, Jesus ensinava, ele exemplificava como praticar tudo aquilo ali. Jesus nunca fez diferença de um soldado romano para um paralítico, ele tratava todos iguais, com amor. Quando era para ser severo, ele era severo. Quando não precisava, ele tratava todos com muito amor. E essa situação de tratamento que ele fazia para com as pessoas, era justamente o que o povo daquela época precisava. Era um povo rude, era um povo escravizado,
um povo maltratado, passavam fome e tudo mais, né? E Jesus veio multiplicando pães e peixes, multiplicando vinho para eles, e eles foram compreendendo, né, que nós precisamos tratar melhores uns aos outros, principalmente dentro do nosso lar. E no Evangelho também, Pedro questiona Jesus, né, a respeito do perdão. Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Seria até 7 vezes? E Jesus diz para ele, até 70 vezes, 7 vezes. Aí o Pedro arregalou 2 olhos para ele e pensou, né, puxa, eu vou ter que perdoar bastante. Aí mais tarde, Emmanuel veio através do Chico Xavier, trazendo uma outra mensagem sobre o perdão. 7 vezes precisamos amar os nossos inimigos. Aí o Chico questionou, por que 7 vezes os nossos inimigos? Porque o nosso relacionamento com eles é muito menor, e a possibilidade deles errarem novamente conosco é muito maior, então é muito menor também, porque não vamos ter um relacionamento. Então 7 vezes perdoarmos os nossos inimigos. 70 vezes, 7 vezes perdoarmos os nossos amigos, porque nós estaremos juntos e a possibilidade de errar um contra o outro é muito maior. Então o perdão para eles tem que ser 70 vezes, 7 vezes. E os nossos familiares dentro do nosso lar, perdão infinito para eles. Precisamos tratar a todos com muito perdão. Precisamos não fazer questão de liberar perdão dentro do nosso lar, porque dentro do nosso lar é onde mais nos ofendemos. Um ofende o outro, e se formos ficar carrancudos uns com os outros, o relacionamento não vai para frente. O casamento acaba logo no primeiro turbilhão, acaba o casamento. Então, é importante dentro do nosso lar. Ali nós precisamos compreender melhor o outro. Aquela pessoa não está muito bem hoje, falei com ela, ela me deu uma sapatada, fico quietinho, saio do meu lado, a hora que ela estiver melhor eu vou conversar com ela. E se todos agíssemos dessa forma, realmente o perdão seria a melhor ferramenta do amor, seria o perdão, né? Então, quando Jesus falou para eles a respeito do fazendo esse evangelho no lar, Jesus mostrou justamente que nós precisamos nos amar uns aos outros, pegarmos os conhecimentos que nós temos, né, dos ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Porque de nada adianta nós sermos aí expert em teologia, conhecermos aí todos os livros teológicos, se ele simplesmente, ele entra por aqui e ele para aqui, ó. É preciso entrar aqui, passar por aqui e sair em benefício, assim como o lavrador faz para plantar o trigo, o arroz, ele abre os braços e ele despeja a semente, né? Porque o Cristo não disse, vão e pregai pelos 4 cantos do mundo. É para pregarmos o evangelho dele. É para nos conscientizarmos que nós estamos aqui de passagem, nós somos viajores do universo. Nós não somos espíritos aqui desse planeta. Nós viemos de fora para povoar aqui, estamos aqui em aprendizado, porque aqui para nós também é um planeta escola, é um planeta oficina, é um planeta onde nós estamos nos laboreando. Nós estamos aqui nos desenvolvendo para amanhã irmos para uma nova morada da casa do Pai, como disse Jesus. Então é importante que nós modifiquemos. E quando que nós vamos sair daqui para um planeta melhor? Quando eu conseguir assimilar todas as lições. Quando eu conseguir colocar em prática essas lições. Enquanto eu estiver apenas falando delas, lendo e tudo mais, eu não estou aprendendo. Eu preciso aprender. Eu preciso deixar o conforto do meu lar muitas vezes para levar um pão com uma caneca de café para um morador de rua que está lá debaixo de uma marquise. Levar um cobertor para aquela pessoa que não tem como se cobrir, não é? Jesus não disse, aqueles que me deram de comer, me deram de beber, passem à direita. Aqueles que foram me visitar, passem à minha direita. E os que não fizeram nada disso, passem à minha esquerda. Não é? Então, nós precisamos nos compadecer dos nossos irmãos. E isso daí inicia dentro do nosso lar. É lá em casa que nós temos os nossos maiores problemas. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos sempre reencarnando nas mesmas famílias. E nós temos reparações a ser feitas.
Enquanto nós não terminarmos aquele ciclo de reparação, estaremos reencarnando junto. E quanto mais turrão nós formos, mais sofrimento teremos, reencarnando novamente. Ora como pai, ora como mãe, ora como marido, ora como esposa, ora como filha, e estaremos sempre ali naquele grupinho, reencarnando naquele grupo familiar. Mas, quando nós colocamos o evangelho dele à nossa mesa, sentamos ali e conversamos a respeito do evangelho, e colocamos esse evangelho em prática, com certeza, dias melhores virão. Porque aqui, ninguém pensa que nós estamos aqui num planeta, vamos passar por aqui com glórias e coroas, não. Aqui é um planeta de provas e expiação. Vamos provar se eu aprendi as lições, expiação, eu vou sofrer o mal que eu fiz para o outro lá atrás. Porque todo o mal que eu fizer para o meu semelhante, eu irei passar por ele, com a mesma intensidade que eu fiz passar. Talvez não através dele, através de outro, mas a reparação precisa ser feita. Então, o Evangelho ele vem nos abrir oportunidades para essa reparação. Porque nós vamos nos conscientizar e vamos começar a tratar o outro que está próximo de nós melhor. Aquele que eu fiz mal para ele, que eu tratei mal, lá no sertão, lá em outra cidade do Brasil, eu não vou conseguir voltar lá perto dele agora, mas eu começo a fazer agora para o outro, começo a tratar o outro melhor. O Chico não disse, não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas posso começar agora para fazer um novo fim. Eu posso mudar o meu jeito de ser agora para terminar lá no final, para terminar melhor. Resgatar, reparar o mal que eu fiz até então. Então é importante. O Evangelho do Cristo, ele só vem nos trazer conforto e consolo. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, nossos filhos, eles vão ser um homem de bem amanhã, dependendo do exemplo que nós dermos a eles dentro de casa. Tá? Não adianta eu chegar para o meu filho, para o meu neto e falar, você não pode mentir, você contou uma mentira lá, a professora me disse que você mentiu na escola, você não deve mentir e tal. Acaba de ralhar com ele, o telefone toca, ele vai pegar o telefone, se for para mim, fala que eu não estou. Então, que exemplo eu estou dando? Estou dizendo para ele não mentir, e eu estou aqui falando para mentir que eu não estou. São as pequenas atitudes que nós tomamos dentro do nosso lar, que são exemplo para nossos filhos. Nós podemos esquecer o exemplo que nós damos para ele, mas com certeza ele não esquecerá jamais. Ele vai levar para a vida toda o exemplo que nós demos para ele. Se for bom, aleluia. Se for um exemplo ruim, também fará parte da vida dele. Tá? Como nós tratamos ele em casa, ele irá também tratar os seus colegas na escola, no serviço e em outros lugares. Então, é por isso que é importante nós sabermos lidar com esse irmão. Esse espírito ele está sob o nosso jugo, no nosso lar, não é porque eu quis ter um filho, não. Nós temos reparação com ele, nós precisamos ensinar ele, colocar ele no caminho do bem. Porque se ele se desvirtuar do caminho, eu tenho responsabilidade sobre ele. Quando eu desencarnar, quando eu chegar lá no plano espiritual, meu filho, poxa vida, você não conseguiu dar conta de um filho que eu te dei para você tomar conta, você pediu ele e você ainda não conseguiu se acertar com ele, você deixou ele se desvirtuar. Então, nós precisamos compreender, precisamos entender que nós temos responsabilidade sobre o nosso filho. E a única coisa que nós levamos daqui é o bem que nós fizermos. Todo o bem que nós fizermos será o nosso advogado por toda a eternidade em qualquer parte do universo. O bem, somente o bem. Tá? Muitas vezes nós falamos assim, como que eu vou fazer o bem para aquela pessoa se ela só me dá pisada, só me dá tapa, como que eu vou fazer o bem para ela? Nunca pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Não tem importância que ela está tratando mal, faça a sua parte. Porque você tem conhecimento, se ela te tratar mal e você fizer a mesma coisa com ela, você tem responsabilidade dupla. Você sabe que não deve fazer e está fazendo.
Então é isso, por isso que nós precisamos estudar o Evangelho e levá-lo ao conhecimento dos nossos familiares. Levá-lo ao conhecimento não só do nosso lar, mas da família toda, mostrar para eles que existe o Evangelho. Na minha casa houve uma época que nós juntávamos a sala e a cozinha, tinha até 60 pessoas fazendo o Evangelho. Além de vizinhos, tinham parentes que vinham de longe lá para fazer o Evangelho com a gente. Então, as pessoas, elas querem, elas precisam ouvir. Agora, se vai fazer lá fora, se vai modificar lá fora o jeito de ser, aí a gente já não pode garantir, mas pelo menos ela levou a sementinha plantada no coração, como ela deve proceder. É igual ao primeiro ano de curso da Casa Espírita. Quando eu dei aula no Básico 1, lá na casa que eu trabalho, todo ano, quando eu iniciava a aula, na primeira aula eu falava para a pessoa, olha, marque quem você é hoje. Ao final desse primeiro ano de curso, você jamais será a mesma pessoa. Mesmo que você queira, você não será a mesma. Mesmo que você deixe o espiritismo, deixe os cursos de espíritas, você não será a mesma pessoa mais. Porque quando você fizer alguma coisa errada, a sua consciência vai te cobrar daquilo ali. Ninguém vai apontar o dedo no seu nariz, mas a consciência vai te cobrar. E realmente é isso que acontece. Quando nós interagimos com a doutrina espírita, que nós vamos em busca realmente do nosso melhoramento, o plano espiritual está todinho a nosso favor. Eles estão todos nos amparando, nos auxiliando, nos direcionando para o caminho do bem. O nosso mentor ele tem um trabalho danado conosco quando nós erramos, vamos passar, porque se nós falharmos, ele também é responsabilizado. Quando nós nascemos, nós recebemos esse mentor para nos ajudar e recebemos junto conosco um espírito inferior, pior que nós ainda, abaixo de nós ainda em moralidade. Para que nós recebemos esse irmão? Para ele se desenvolver através dos nossos exemplos. Quando nós chegarmos lá do outro lado, nós seremos cobrados também. Poxa, o que você fez para melhorar o irmãozinho que estava com você? Não tem não. Vai voltar com ele na outra encarnação, para você aprender que você precisa dar bons exemplos para ele te seguir. Ele é como teu filho no seu lar. Se você não der bons exemplos para ele vai se desvirtuar. E esse irmão que está com você é da mesma forma. O seu mentor, ele se esforça para que você não se desvirtue do caminho do bem. E você tem que se esforçar para não sair também do caminho do bem por causa desse irmão que está do teu lado. Então, dentro da doutrina, nós temos colocações do Evangelho em toda parte. Em toda parte. Tudo que nós pegarmos do Evangelho, são 28 capítulos do Evangelho. O 28º é sobre orações. Os 27 capítulos do Evangelho, todos eles falam da nossa mudança moral. O capítulo 5 é um dos mais importantes do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo e é um dos mais importantes. Porque ele nos mostra como nós devemos agir para não sairmos do mal. Tem o bem e o mal, o bem sofrer e o mal sofrer, né? Aí a pessoa fala, como? Sofrer? Bem sofrer? Que negócio que é isso? Sofrer é ruim. Não, tem o mal sofrer e o bem sofrer. Quando eu sofro com resignação, compreendendo que aquele sofrimento é para o meu melhoramento, que amanhã eu estarei num patamar melhor, me conscientizando daquilo que eu estou fazendo, esse aí é o bem sofrer. Agora, o mal sofrer é aquele que eu fico contestando Deus e suas leis por tudo que acontece na minha vida, arrumando culpado para as minhas situações, não é? Porque não existe culpado na lei de Deus. E nem existe vítima também. Existe vitimizado na lei de Deus, vítima não existe. Porque todos nós somos algozes e somos vítimas. Já fomos em encarnações passadas e ainda nós somos algozes e somos vítimas ainda. Somos algozes quando nós atacamos um verbalmente, quando nós temos um mau pensamento em relação àquela pessoa, quando fazemos julgamentos, nós estamos sendo algozes. E o que importa é que nós busquemos modificar o nosso jeito de ser. No Espiritismo nós falamos tanto de reforma íntima, eu costumo falar que a reforma íntima do Espiritismo não devia nem ser falado sobre ela. Porque com o aprendizado da doutrina, automaticamente nós precisamos trabalhar, mudar o nosso jeito de ser. Porque se nós formos aprender a doutrina e nós não conseguimos mudar, não adianta ninguém chegar aqui na frente e falar, precisa fazer reforma íntima, porque não vai mudar mesmo. Vai acontecer igual aconteceu com o Lázaro. O Lázaro com o Abraão. O Lázaro pegava as migalhas do rico
para comer. E o rico chutava, jogava os cães para lamber ele, porque ele estava todo cheio de feridas. De repente, o rico desencarna. E o que acontece com ele? Vai lá para o inferno, vai queimar no fogo eterno lá. E o Lázaro, daí a pouco, também desencarna. Só que o Lázaro, ele vai para o céu. Chega lá, ele está nos braços de Abraão. E o rico lá de baixo olha para cima e vê ele, o Lázaro lá, fala: pai Abraão, por que o Lázaro está nos seus braços? Sendo que ele era um mendigo, ele comia minhas migalhas, e eu, que era rico, por que eu estou aqui? Justamente porque você ganhou o que você queria lá na terra. E o Lázaro só ganhou sofrimento. Então aquele está recebendo o que você recebeu na terra, está recebendo aqui em cima. Mas manda, pelo amor de Deus, manda ele na minha casa avisar meus irmãos, para que eles mudem o jeito deles de ser. Porque se eles continuarem daquele jeito, eles vão acabar vindo aqui comigo no inferno. Eu não quero que isso aconteça com eles. O Abraão diz para ele: olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não adianta eu mandar um anjo ir lá embaixo, porque eles não vão também atender ao anjo. Então, eles têm o sofrimento deles para passar. Então, conosco também é assim, é dessa forma. Nós precisamos passar pelo sofrimento, mas com resignação, com compreensão, com entendimento. Isso está acontecendo comigo porque é bom para mim. Não posso responsabilizar ninguém pelo que eu estou passando, porque o que eu passo é de meu merecimento. Agora eu preciso passar com resignação e preciso tratar o outro da maneira que ele deve ser tratado. Porque a palavra é a maior arma que nós temos, é a nossa palavra. Tudo que nós emitirmos de ruim, ela vai no próximo. Só que se o próximo estiver num patamar evolutivo melhor que o meu, as suas energias mais equilibradas que a minha, é igual um bumerangue. A palavra chega lá nele, faz a voltinha assim, ó, e volta e pumba em mim, volta tudo para mim. Então, por isso que é importante tomarmos cuidado com as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. O pensamento ruim, ele tem que ser excluído do nosso ser. O sentimento também de amor, sentimento de ódio, de rancor, desejo de vingança, nós temos também que eliminar no nosso ser. As atitudes que nós tomamos no dia a dia, também ela precisa ser avaliada, as atitudes que nós tomamos. Tá? Porque se nós julgarmos, se nós condenarmos, tudo que nós fizermos, nós temos participação naquilo ali. Certa feita perguntaram para Jesus: mestre, eu não faço mal nenhum, também não faço bem. O que acontece comigo quando eu morrer? Eu vou ser um homem bom ou não? Jesus disse para ele: olha, você não faz o bem, também não faz o mal. Só que tem uma coisa: todo mal que acontecer na omissão sua de praticar o bem, você tem responsabilidade sobre ele. Então veja como que ele nos deixou esclarecido as coisas, né? Todo mal que ocorrer na minha omissão de fazer o bem, por causa da omissão de eu fazer o bem, eu sou responsabilizado por ela. Então por isso que não basta apenas não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário trabalharmos o bem dentro de nós, para que quando nós fizermos alguma coisa, nós estamos automaticamente jogando o bem para fora, o bem auxiliando as pessoas. E tanto faz em palavras, tanto faz em pensamento, da maneira que for. Então, nós precisamos aprender isso. E o Evangelho no lar, ele vem complementar essa situação. Ele vem nos dar a oportunidade das mudanças. Porque cada dia que nós lemos um pedaço do Evangelho, nós percebemos, puxa vida, eu preciso realmente ser uma pessoa melhor. Oh, esse ponto aqui está me afetando, eu preciso mudar esse ponto meu aqui, ó. Eu ainda falo mal daquela pessoa, tem que parar de falar mal. Apesar que espírita não é fofoqueiro, né? Espírita apenas se atualiza, né? Não faz fofoca. Então, mas nós precisamos aprender a modificar o nosso jeito de ser. Porque quando nós aprendemos, quando nós modificamos o nosso jeito de ser, aí as coisas começam a fluir de uma maneira completamente diferente na nossa vida. Tem pessoas que elas estão numa dificuldade tão grande que elas falam: nossa, comigo o rio está correndo para cima, ao invés de ele correr para baixo, está correndo para cima.
Não é que o rio está correndo para cima, é que você está forçando a situação para você não acertar. Você está tendo as oportunidades e não está aproveitando essas oportunidades. Tá? Então, o Evangelho no Lar, ele é mais ou menos isso. Perca ali 15 minutinhos ou 30 minutos, e se o assunto for bom, que for ultrapassar esse tempo, encerre o Evangelho e depois continue a falar do texto. Olha que legal, então vai e fala. Na minha casa já houve época que nós falamos mais uma hora depois do Evangelho, depois de encerrado, nós conversamos sobre o texto, mais uma hora ainda falando sobre ele. Então, é importante que nós entendamos os textos espíritas, né? E, principalmente o Evangelho. O Evangelho, poxa vida, é maravilhoso, é consolador, nos fortalece e nos mostra as oportunidades de melhoramento, certo? Era o que eu tinha que falar para vocês hoje sobre o Evangelho. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e hoje vocês já conseguiram aí, ó, conseguiram exteriorizar uma virtude valiosíssima, a paciência, porque ninguém jogou um ovo em mim aqui sequer. O senhor faz a oração? Ah, faço sim. Vamos então nesse instante, agradecemos ao Pai por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos agradecer a Jesus por nos ter enviado esse Evangelho consolador e misericordioso, palavras essas que suprem todas as lacunas da nossa existência. Jesus amigo, irmão querido, lhe agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso que nos concedeu hoje, por nossa saúde, por nosso trabalho, pelo nosso lar. Agradecemos o alimento, Senhor, que não deixa faltar na nossa mesa, e também rogamos a Ti abençoar essa semana que ainda não terminou, que possamos ter uma semana repleta de paz e de harmonia. Abençoe nossos lares e que possamos sair daqui muito mais fortalecidos na fé que quando aqui chegamos. E que ao passarmos pela Câmara de Paz ou pela maca de tratamento, possamos receber ali o que viemos em busca, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus.